A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar a perseguição por Paulo em evangelizar a palavra de Deus, em levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Ele perseguia esse objetivo com todas as forças e com toda a sua vontade, não importando aonde ir. E nós notamos na nossa primeira leitura de hoje que ele estava procurando levar a palavra de Deus em regiões onde já haviam várias religiões, haviam vários deuses, e nós podemos notar também muito bem que o próprio Paulo diz que eram pessoas muito disciplinadas e muito cuidadosas com suas religiões. Apesar de tratarem-se de outros deuses, eram pessoas que tinham o coração entregue a esses deuses e os adoravam com tanta vontade que mereciam até o respeito de Paulo. Porém, Paulo mostrou a eles que existia um Deus diferente, tanto que eles, até os próprios, por terem várias estátuas de Deus, cultuavam um Deus desconhecido. E Paulo decidiu falar exatamente sobre esse Deus desconhecido que eles cultuavam, que é o nosso Deus que nós acreditamos, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo e que tem nos enviado o Espírito Santo. Se utilizando dessa oportunidade através da manifestação do Espírito Santo, ele teve a sabedoria de poder levar a palavra de Deus àquele povo que dificilmente receberia essa palavra por serem um povo até bem envolvido e bem voltado às suas religiões. Porém, algumas pessoas caçoaram dele, riram da cara dele, quando contaram suas histórias sobre Jesus Cristo e sobre a manifestação de Deus e do Espírito Santo. Não aceitaram a oportunidade de receber um novo conhecimento. Porém, alguns aceitaram e receberam esse conhecimento. Isso prova que Paulo perseguia esse objetivo de levar a palavra de Deus aonde quer que fosse. E ele teve sucesso até mesmo em regiões onde nós acreditaríamos que seria impossível alcançar e atingir pessoas para serem resgatadas através da palavra de Deus. Hoje, se formos utilizar os nossos tempos de hoje, isso tem acontecido. Podemos notar que o nosso país, o Brasil, é um país muito direcionado e muito voltado ao cristianismo. O cristianismo é quem acredita em que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quem processa isso, quem acredita nisso, ele é um cristão e vive o cristianismo. Muito bem, sabendo disso, podemos notar que a maioria das religiões que tem no nosso país são direcionadas a esse cristianismo. É claro que existem outras diferentes, mas na sua maioria são cristãos as pessoas que vivem no nosso Brasil. E nós podemos notar essa diferença que havia até mesmo na cidade onde Paulo estava visitando. Nos tempos de hoje, nós temos apenas um Deus, sabemos muito bem disso. Porém, nós temos várias igrejas. A única diferença é essa, que na época haviam vários deuses e hoje há várias igrejas. Então, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com os tempos de Paulo. Deus é um só, é único, não existem regras diferentes e nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz. E nós, como os pecadores que somos, começamos a brigar, começamos a discutir que Deus é melhor, que Deus é aquilo, que somos melhores do que aquilo outro, e começamos a dividir a nossa própria igreja. Isso é ação do diabólico, ação do demônio, que quer dividir, manipular as pessoas, fazer com que elas se afastem umas das outras e criem conflitos, brigas e deixem todas as pessoas, de certa forma, em dúvida sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e em relação a Deus Pai e o Espírito Santo. Infelizmente, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, e nós vamos ver essas brigas constantes entre religiões. Não podemos tirar até mesmo a nossa Igreja Católica desse quesito. Infelizmente, a nossa igreja já cometeu erros, continua cometendo alguns erros, mas é uma situação que nós temos que compreender que isso de certa forma vai acontecer e é até de certa forma também necessário que aconteça,
Se nós pegarmos o exemplo como Jesus Cristo no meio dele, dos 12 discípulos e no meio de Jesus Cristo ali, havia um traidor. Por que não haveria dentro da nossa igreja pessoas que trairiam a sua fé? Pois bem, entendendo isso, qualquer religião que você vá, qualquer ambiente que você vá, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, aonde quer que for, haverão traidores, haverão pessoas que irão contra a doutrina que é aplicada e é convidada a viver. Nós vivemos em uma sociedade cheia de regras e notamos muito bem isso. Às vezes em situações simples e bobas. O nosso trânsito é um grande exemplo disso. Quantas regras de trânsito existem e as pessoas vivem as desobedecendo? É proibido o uso de celular dentro do carro e vemos por aí várias pessoas conversando ao telefone. Sinal vermelho é para parar e as pessoas costumam passar nele porque acabou de avermelhar. E assim por diante, as pessoas adoram fazer coisas erradas. Quando fala que não pode, ela vai lá e faz. Pois bem, se nos tempos de Cristo houve um traidor no meio das pessoas, por que no meio da nossa igreja não haveria um traidor para poder criar todo esse conflito e toda essa contenda, separando a igreja e fazendo assim ela ficar dividida e não unida? Porque o que o Espírito Santo espera de nós é que possamos nos unir e ser uma comunidade. Hoje a situação em que nós vivemos é quase impossível poder voltar e unir as igrejas. Isso porque brigas bobas por causa de coisas desnecessárias fazem com que as pessoas se afastem e criem até ódio uma das outras por causa de religião, mostrando que não tem nada a ver com Deus. Se você é cristão, independente de ser protestante, católico, o que seja, se cumpre a palavra de Deus, respeita aquilo que a Bíblia diz, somos todos irmãos. A igreja em que nós vamos não faz diferença, desde que você respeite a palavra de Deus. Agora, para respeitar a palavra de Deus, você tem que ler. Pegue a Bíblia, leia e tire as suas próprias conclusões do que é certo e o que é errado. Vou citar um exemplo aqui de situações que às vezes as pessoas dizem que a Igreja Católica é pecadora. Um exemplo é o culto a imagens. A Igreja Católica não cultua imagens. A imagem é como uma fotografia, como sempre é dito em todas as palestras e todas as situações. É para lembrar que aquela pessoa que está ali naquela estátua, porque nos tempos, vamos voltar uma história um pouquinho atrás. Há tempos atrás não existiam fotografias. Então a imagem, para que fosse lembrado daquela pessoa que lutou e tentou ser um imitador de Cristo, como diz a própria palavra, sede santos como eu fui santo. Aquele que consegue ser imitador de Cristo é um santo. Então, naquela época não existiam fotografias, então era feita uma estátua daquela pessoa para lembrar que ele foi um homem que se aproximou daquilo que Cristo foi. Que somos capazes de ser pessoas imitadoras de Cristo, que isso não é impossível. Muitos pensam ser impossível, mas que é capaz sim, e aquela pessoa foi um exemplo para cada um de nós. Por isso, nós precisamos de ter muito cuidado com essas brigas que nós ficamos criando e gerando sem necessidade, porque a Igreja Católica não adora santos. A nossa adoração devem ser rendidas, primeiramente, a Deus Pai, que enviou Jesus Cristo. Por isso devemos respeitar Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos trouxe os conhecimentos de Deus, trazendo os conhecimentos de Deus, e com a sua morte trouxe-nos o Espírito Santo para nos conectar a Deus. Aos nossos respeitos e às nossas adorações, como diz o próprio primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Não a estátuas. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se tiver de pedir alguma coisa, peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo irá manifestar na sua vida as ações que você precisa. Mas santo não faz coisa alguma. É claro que vivemos em um país que a nossa cultura, às vezes,
influenciou de forma errada as pessoas a acreditarem que estátuas podem fazer alguma coisa. Mas sabemos muito bem que não. Quem faz é Deus Pai, se utilizando de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Esse é o refrão do nosso Salmo responsorial de hoje, que foi escrito pelo rei Davi. Nós temos que compreender que o rei Davi viveu antes de Jesus Cristo. Ele teve essa conexão com Deus Pai, teve essa comunhão com Deus, e Deus o preparou e o direcionou para cuidar de toda uma sociedade, para poder ser rei, ser um homem sábio, ter o conhecimento para poder levar a palavra de Deus, se preparar para direcionar uma comunidade e ajudar todo um povo a ter sucesso em sua vida. Mas nós temos que compreender que quando o rei Davi escreveu isso, ele tinha em suas mãos todo um povo para cuidar. Ele precisava que esse povo estivesse junto com ele para poder governar de forma a ter sucesso nos seus planos e nos seus objetivos. Com isso, ele colocava todas as pessoas para buscar o conhecimento de Deus, buscava colocá-las a se envolver nessa palavra de Deus, a viver aquilo que Deus os convidava a viverem para alcançarem a sua salvação, para poderem viver uma vida melhor e serem ajudados por Deus. Quando nós batalhamos sozinhos, é muito mais difícil alcançar as coisas. Mas quando nós temos o apoio do povo, o apoio da nossa família, o apoio dos nossos amigos, tudo fica mais fácil. Nós podemos alcançar com muito mais facilidade. E por isso, o rei Davi tentava colocar esse povo do lado de Deus, para que Deus pudesse o ajudar a direcioná-los e assim trabalhar com sabedoria, fazendo com que aquele povo tivesse sucesso, não faltasse o que comer, não faltasse uma boa segurança, não faltasse uma boa educação para aquele povo. E Deus foi assim que o fez com o rei Davi. O ajudou de todas as formas possíveis, porque ele buscou colocar o seu povo dentro dos seus caminhos. Se o rei Davi tivesse desobedecido às vontades de Deus, teria dado tudo errado. Mas como ele obedeceu, trilhou os caminhos de Deus e andou corretamente, Deus o honrou entregando a seu filho Salomão a continuidade dessa prosperidade desse reino. E é assim com cada um de nós. Se nós nos mantemos retos nos caminhos de Deus, obedecermos aquilo que Deus nos convida a viver, Deus irá nos prosperar à frente, fazendo assim com que nossos filhos sejam boas pessoas, porque irão observar os nossos exemplos e notarem que somos imitadores de Cristo. E sendo imitadores de Cristo, eles também irão querer seguir os nossos passos, e assim serão imitadores de Cristo, assim como nós somos. E assim alcançarão a oportunidade de viver no reino dos céus, de acordo com a promessa de Cristo, através de Deus, que nos enviou o Espírito Santo para nos mostrar que realmente podemos alcançar o reino dos céus e a nossa salvação. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre o Espírito Santo de Deus. E como nós sabemos, Jesus teve que morrer para poder enviar o Espírito Santo e assim nós recebermos essa comunhão com Deus e realizarmos manifestações através do Espírito Santo. As manifestações são várias que nós podemos conhecer, desde a sabedoria, desde as revelações e assim por diante. Muitas manifestações, e nós conhecemos algumas até mesmo por Jesus Cristo. Ao salvar a mulher que seria apedrejada, nós podemos ver sabedoria. Ao multiplicar os pães e os peixinhos, nós podemos ver o milagre da multiplicação e assim por diante. São várias situações que nós podemos ver que a presença do Espírito Santo pode nos fazer cometer ações que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas que para Deus não há impossibilidade alguma, porque para Deus tudo é possível através da ação do Espírito Santo. Entre elas, a da revelação,
que é nos dita hoje no nosso Evangelho, nos falando o seguinte: pois ele não falará por si mesmo, que é o Espírito Santo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. As coisas futuras que foram anunciadas através da nossa palavra de Deus estão no livro de Apocalipse. Muitas coisas já aconteceram, outras estão para acontecer, e entre elas a volta de Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, nós devemos estar preparados de espírito. O nosso corpo pode perecer porque a nossa carne morre, mas o nosso espírito tem que estar preparado para receber a volta. E para estar preparado, nós devemos simplesmente obedecer os mandamentos de Deus, ter a fé necessária e ter a comunhão com Deus. Para isso, nós precisamos de buscar conhecimento, buscar praticar ações de amor com nossos irmãos, respeitando os mandamentos não só na leitura, mas também na prática diária do nosso dia a dia. Não é difícil, porque nós temos aí muitos exemplos de santos. O problema que faz tudo ficar mais difícil é o pecado que está instalado em nosso coração. E o pecado nos faz querer alimentar a carne e não o espírito. Por isso é uma luta constante em tentar lutar entre carne e espírito, porque o espírito precisa de práticas do amor para receber a salvação, e a carne deseja que nós pratiquemos o pecado para saciá-la. Porém, a carne morre e o espírito fica. Se o espírito estiver contaminado, infelizmente não receberá a salvação que Cristo nos prometeu através das revelações do Espírito Santo. A nossa palavra de hoje nos fala exatamente sobre essas revelações, e Cristo faz várias durante toda a sua trajetória de vida nos nossos evangelhos. Basta você ler pelo menos um deles, são 4 evangelhos: Marcos, Lucas, Mateus e João. Leia um deles e você encontrará várias revelações que Cristo nos fez através do Espírito Santo. Assim como você mesmo pode fazer se receber essa comunhão e tiver esse contato com Deus tão especial que nos faz receber esses dons do Espírito Santo. No mais, essa é a explicação, é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aí um gostei, deixe aí um comentário, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.